Bom dia, boa tarde, boa noite, nossa querida audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Tiosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge Ramos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Vai Vendo Brasil, desta quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025, passado o Dia das Crianças, e eu até agora não ganhei meu presente, viu, Jorge? A eterna criança que habita em mim. Não, mas ela não deve morrer nunca, essa criança, né? de ninguém. A minha também não ganhou não, mas ela se divertiu muito, viu? A criança do Jorge, inclusive, eu acho que essa daí é a mais peralta que eu conheço, viu? E a que mais tem energia. Sabe aquelas crianças arteiras que deixa qualquer mãe de cabelo em pé? É, né? Você tá concordando, né? Você sabe que você é, né? Eu até brinco. Feliz Dia das Crianças, Obrigado Jorge. pra você Feliz também, Dia das pra você também. Eu até brinco, né? Minha mãe era muito ruim quando eu era criança, ela me batia muito. Batia era 5, 6 vezes por dia, eu apanhava. Não sabia por quê. E mamãe era ruim demais, era muito ruim. Né? Era muito ruim, eu não sei por que ela batia. Porque eu era uma criança boazinha. Uma criança boazinha. Boa. Bonzinho, Deus não fazia sabe. arte. O pior, tio, você que as minhas artes, elas eram arquitetadas. E essas artes arquitetadas de moleque travesso. Essas são as piores. E era perigosa, era bem elaborada mesmo. Eita, e assim, hoje, né, na época eu não gostava muito, porque minha mãe me batia muito. E o pior, quando seu pai chegar, eu vou falar com ele. Aí, né, era o pior da história. Vou apanhar, tudo bem. Mas essa minha mãe também falava, viu? Né? Eu morria de medo. Meu pai tinha 2 metros de altura, a mão dele eu acho que dava 2 da minha. A minha já não é pequena, você imagina. Era um tapa só que ele dava. Meu pai nunca me bateu. Nunca te bateu? Não, mas eu preferia apanhar. Eu preferia apanhar. Porque ele ficava com as coscolas, com as coscolas, sabe aquele negócio de lições e tal e coisa. E eu falava, acaba logo, ele não acabava, e com as coscolas, e papapá, e bibibi. Era tortura psicológica. Era tortura. Mas bate em mim logo, faz igual a minha mãe, me bate, né? E não Ele não batia. Não batia. Vai vendo, Brasil, essa eterna criança de Jorge Ramos, que muita gente gosta e muita gente odeia também, eu tenho essa característica. Essa semana... Ou me ama ou me odeia. Essa semana, inclusive, né, Jorge? Tem gente aí que tava puto com você, né? Vamos que vamos. Essa é a vida, né? Vai ficar mais? Vai. É pra isso que você veio ao mundo, Jorge? Exatamente. A gente tem que descobrir as nossas missões no mundo. Né? Algumas pessoas vieram para salvar vidas, outras vieram para resgatar almas, outras vieram para fomentar o empreendedorismo, para empregar gente, outras vieram para ser caridoso, outras vieram para tirar o sossego das pessoas. Eu fui uma dessas. Para ser o grilo Pois é, o grilo cantando na caveira. Jorge, vamos começar logo então, Vai Vendo Brasil de hoje, porque a gente tá cheio de notícia aqui, um resumo semanal. Para você que nos acompanha, muito obrigado. Para você do Brasil, para você do mundo, muita gente nos assistindo na Europa, muita gente nos assistindo nos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar aqui também sobre Trump, vamos falar aqui sobre Estados Unidos, vamos falar aqui também sobre o Brasil e também dessa pouca vergonha toda que está acontecendo no Brasil aí e no mundo, né, Jorge? Vamos embora. Não está acontecendo agora, tá? Não, já aconteceu. A gente só tá vivendo agora nosso resumo comentado. Bora? Bora lá. Bora lá, Jorge Ramos. Você sabe que o Alexandre de Moraes citou risco de fuga de Bolsonaro essa semana. É um perigo. Bolsonaro pode ser um perigo. Ele teve tanta oportunidade, não foi? Porque é frouxo. É frouxo. Bolsonaro foi frouxo. Teve tanta oportunidade de nem voltar ao Brasil quando ele foi para os Estados Unidos. Lá no período que ele perdeu a eleição. Aí não volta porque tem que seguir as 4 linhas. Gente, aonde vocês imaginam que esse país segue as 4 linhas? Quem segue as 4 linhas aqui, vai nas 4 linhas do xadrez. Essas 4 aqui, Exatamente. Aí o Moraes citou risco de fuga de Bolsonaro e negou o pedido para poder revogar a prisão domiciliar. O Bolsonaro vem passando muito mal. Inclusive, hoje de manhã ele passou muito mal. Né, foi para o hospital, ele não tá legal, é lógico, com tudo isso que aconteceu, desde a época da facada, né? Só que o ministro justificou, né, a manutenção pela garantia da ordem pública e também a necessidade de assegurar a
integral aplicação da lei penal. Então, só ainda tem um detalhe, tá? Ele não tem nenhum processo julgado e transitado. Ele está preso por um crime prévio. Ou seja, a prisão prévia de um crime que ele ainda não foi sentenciado. Não foi julgado, não foi sentenciado e não foi dado a ele o tempo de prisão domiciliar. Tá? Realmente, constitucionalmente, é arbitrário, independente de ser Bolsonaro, tá? Independente de ser Bolsonaro, poderia ser Joaquim, José, Manuel, é arbitrária a forma como foi feito esse processo, aonde ele está incluído Bolsonaro, que está preso com uma tornozeleira eletrônica, com uma prisão domiciliar, proibido de usar celular, redes sociais e receber algumas visitas. A visita só por agora próxima, depois dos advogados entrarem com recurso. Sim. Então é assim, realmente é prisão arbitrária, é ilegal, imoral e inconstitucional. Não adianta o senhor Alexandre de Moraes falar, é um perigo para a lei, a ordem e tal. Não existe crime, não existe pré-crime, então não tem pré-sentença. Não existe isso na Constituição, nem tampouco no Código Penal. Os senhores que são juristas, defensores do direito, aquele negócio todo, que aplaudem essas decisões arbitrárias de Alexandre de Moraes, que é contra os senhores mesmo, devem fazer um exame de consciência ou voltar aos bancos da faculdade para conhecer um pouquinho do processo penal, da Constituição Federal, para vocês poderem serem advogados. Poder falar assim, olha, porque ter OAB e ter um curso de graduação não significa que o senhor é advogado. Não. Porque eu vejo um monte de alienado que tem uma OAB na mãozinha porque fez um curso de graduação. E não é bem assim que a banda toca. Quem concorda e aplaude essas arbitrariedades que levam o meu país, o seu país, à merda que nós estamos ficando daqui para frente, que vamos ficar. Né? De um regime totalitário de toga. Exatamente. Vamos desconsiderar, de novo, tira que é Bolsonaro. Poderia ser qualquer um. Não deveria nem estar sendo sentenciado, uma sentença prévia de um processo que ainda não terminou, que não foi sentenciado. E segundo até porque as informações... Bolsonaro não tem privilégio, porque ele não tinha mandato. O STF só julga quem tem privilégios políticos. Ô Jorge, segundo informações e o que corre nos bastidores aí da política, né, o governo está tentando de qualquer forma colocar o Bolsonaro em prisão mesmo, fechada, já agora até o mês de novembro. E agora, exatamente, e agora estão tentando também, eu vi aí hoje o Lindinho, lá da lista da Odebrecht. Lindenberg, exatamente. Da lista da Odebrecht, lá o Lindinho, ele entrou, porque ele judicializa tudo, vai tudo para o STF. Tudo dele é STF. É um hábito, porque eles não têm argumento, não tem nada. Judicializa, porque o STF, ao mesmo tempo que é totalitário Alexandre de Moraes, entre outros, tá, do STF, né, de toda a formação petista dentro do STF, que agora ainda vamos ter mais um, inclusive, provavelmente o Pacheco ou o Messias, Jorge Messias, um dos dois, vai ocupar aí essa vaga do Barroso, que pediu umas aposentadoria antecipada. Assim, aí o STF... Tem mais ministro aí querendo sair fora também. Eles estão já visualizando. A bucha ela pode demorar, mas ela vai vir. E não vai vir para os cleptocratas. Não. Vai vir para eles. Porque a arbitrariedade saiu do STF. Sim. Todas as arbitrariedades que aconteceram nos últimos 5 anos nesse país saiu do STF. Deve estar valendo muito a pena, né? Pois é, mas vale um salário de R$236 mil, mais as regalias, pompas e circunstâncias e penduricalhos. Tem que valer a pena. Vai vendo, Brasil. Então, assim, aí o Lindinho entrou com uma ação para tentar pegar quando a Michele era a primeira-dama, que fez um ato para deixar ele inelegível também. Que medo é esse dela concorrer às eleições? Que medo é esse do Bolsonaro? Vocês também na foto, tem um monte de idiota aí do lulopetismo e aplaudindo as ações de vocês. Qual é o medo de deixar a Michele concorrer às eleições? Não, tem que deixar ele inelegível também, né? Assim como o Bolsonaro. Vocês vão ganhar as eleições. Eu não sei por que tem tanto medo assim. Vão ganhar. Vai vendo, Brasil. Enfim. Vamos lá, tios. Vamos lá. Vamos falar o quê, né? Vamos lá. Ainda falando sobre o Supremo, o Fux pediu vista e suspendeu o julgamento de recurso do Moro, né, no Supremo Tribunal. Com um placar de 4-0 pela rejeição do recurso, o ministro Luiz Fux
pediu vista e suspendeu então o julgamento que poderia manter Moro como réu por calúnia contra Gilmar Mendes. Ô Jorge, essa história já vem... Tem que lembrar, faz o contexto. Uma brincadeira numa festa junina. Exato. Uma fala do Sérgio Moro, que falou que aí, se ele for preso naquela festa junina, que tem aquelas brincadeiras de prender e etc. e tal, que ele compra um habeas corpus do Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes é muito falado, todo mundo fala que o Gilmar Mendes vendia sentença, tá? Não estou dizendo não, tá? É o que falavam e o que dizem aí nos corredores, nos bastidores aí, que Gilmar Mendes vende sentença, vende habeas corpus, ele vende tudo. Não sei se ainda continua vendendo e se continua esses comentários, mas esses comentários não era nenhum segredo de justiça, inclusive ele era até, ainda é muito hostilizado, que ele vai todo final de semana para Portugal, para Lisboa. Sim. Então, nos restaurantes, nos bares lá de Lisboa, ele é hostilizado exatamente por conta desse negócio, dessa fama de vender habeas corpus sentença. Muito bem, Sérgio Moro brincou com isso, tem um vídeo, e aí agora ele até se retratou, se retratou, exatamente. Mas isso foi parar, né? Você vê como que a coisa aqui no Brasil tá, né? Pois agora eles podem dizer um monte de coisa, os ministros, inclusive, podem falar um monte de coisa. Agir, falar, as brincadeiras do Flávio Dino, por exemplo, em relação a alguns entes, alguns personagens políticos, aí não tem problema nenhum. As brincadeiras do Barroso, por exemplo, não tem problema nenhum. As falas duras, as ditas duras, por isso que o nome é ditadura, é a fala dura, tá? A ditadura de Alexandre de Moraes, não tem problema nenhum. O Chiquini, o advogado Chiquini, ele sabe muito bem aí das ditas duras do Alexandre de Moraes, o que leva e aonde leva. Inclusive, ele está sujeito a sair do processo, pode ser expulso de um processo, e não foi porque o cliente pediu, não. É porque o Alexandre de Moraes não quer mais ele. Não quer mais, né? Então... Por quê? As ditas duras de Alexandre de Moraes não tem problema nenhum. Mas a do Sérgio Moro, uma brincadeira numa festa junina, de um comentário que não é novidade. Eu nunca disse isso, mas eu escutei muitas vezes. Gilmar Mendes vende sentença, Gilmar Mendes vende habeas corpus, Gilmar Mendes... E até de forma brincadeira, dentro do Congresso Nacional. Eu escutei isso várias vezes. Várias vezes. No meio político, aqui na cidade americana. Várias vezes. Várias vezes. Inclusive, Gilmar Mendes beneficiou algumas pessoas aqui de Americana. Em detrimento de outras. O prefeito foi cassado, por exemplo. Então, aí, contra Moro, tem. Porque o Moro é de direita, porque também que o Moro também faz... Agora já né? Mas é um senador, aquele negócio todo. Então, eles deixaram o Moro meio quieto, né? Aquele negócio todo, mas agora eles estão querendo, de alguma forma, pegar o Moro também, porque o Moro está muito bem politicamente no Paraná. No Paraná, exatamente. Como essa esquerda né, Jorge? É aquilo. Eles não querem... Persegue, né? Na perseguição, eles querem ganhar na perseguição, na coisa, sabe, na falcatrua, no erro, buscando pelo em ovo, aquele negócio todo, para depois ser os paladinos da moral, os bons costumes. Olha, não, é porque ele cometeu um ilícito, e etc, e tal, e babá. Eles não, na urna, eles não têm culhões para disputar uma eleição certinho, bonitinho, nas urnas de forma ética, limpa e transparente. Eles precisam arrumar artifícios, inclusive judiciais, de STFs e de... Eu não posso falar daquele da eleição, não. Né? Não posso, porque aí assim, você mexeu ali, você já observou? A Americana tem umas coisas que você não pode falar. Não. Você não pode falar da Suzano, que cheira a cidade afedida. Você não pode falar da festa do peão. Não. Você não pode falar do DAI aqui na cidade americana. Né? Lá no STF, você não pode falar do TSE. Falou do TSE. Aí a Carmen Lúcia briga, aí o Barroso briga, o Xandinho briga, todo mundo, porque o TSE, porque é as urnas, porque bababó e bibibi. Que proteção. Eu chego a duvidar da lisura. Né? É um negócio assim. E duvidar eu posso, tá? Isso não é um ato antidemocrático, não. Você pode duvidar. Eu posso duvidar.
E defendo o direito dos senhores falar que é lícito. Mas é uma proteção, é uma coisa com esse TSE, com essas urnas, que a gente fica... Nossa, que estranho, né? Então eu não posso falar do TSE. Sim. É o povo que diz aí, eu não digo nada. Vamos lá. O TSE é joia. Agora, Jorge, você falou do TSE, agora vamos falar do Tribunal de Contas da União, que elevou hoje a cobrança ao governo Lula contra as manobras fiscais, hein? E um dos seus posicionamentos mais duros foi o aviso de que uma equipe econômica deve prosseguir o centro da meta de resultados primários e não o piso. Agora o TSU está em cima porque o governo... o TCU. Porque o governo está gastando demais. E o Haddad... descobriram? Meu Deus, descobriram que o governo está gastando demais, que deu um rombo de 9 bi aí no primeiro semestre. Agora descobriram que o governo gasta demais. São 38 ministérios. Agora tem mais um gabinete da Janja. E, Jorge, segundo a informação, esse não foi o único recado recentemente, viu? Diz que no início de outubro, então, o plenário da Corte de Contas decidiu avisar que considera irregular a inclusão de receitas incertas no orçamento para poder evitar o congelamento de despesas. Além disso, a área técnica do tribunal já prepara um novo alerta contra a prática reiterada de exclusão de despesas e renúncias de receita para poder conseguir cumprir a meta fiscal. Renúncia de receita. Isso é importantíssimo. O que é renúncia de receita? Vou dar um exemplo aos senhores. Para ter um discurso para a reeleição, agora, de 2026, eles vão dar uma isenção de imposto de renda de R$5.000. Sim. Até 5 mil. Isso é uma renúncia de receita. Sim. O governo deixa de arrecadar. Uhum. E aí, eles vêm com essa desculpa que precisa aumentar o IOF para não tirar os seus benefícios, para não tirar a saúde, para não tirar a Bolsa Família, porque a direita está tirando a Bolsa Família de você. O discurso dele é retórica, aquela coisa toda. É deles, né? Porque, não, na verdade, ele está abrindo mão, ele está fazendo uma coisa que é como é que chama, tio? Como é que faz aí, que você dá manobra as coisas para as crianças? Não, aquele doação. Negócio. Você faz um... Ai, meu Deus. O quê? Que você faz aí? É populismo. Populismo, tá. Você tira o populismo, aquele negócio todo, e aí quer punir os outros, aí quer aumentar imposto, etc. e tal, e aí vem o discurso. A direita não quer que cobre os ricos, aquele negócio todo. Aí eles dão aí para você, e ele insiste. Para aquelas pessoas aí de baixa renda, porque eu já estou em dúvida, baixa renda sou eu. Porque tem muita gente aí do Bolsa Família que tem uma renda superior à minha. Sim, se você somar a família toda, tá ganhando mais que você. É superior à minha. Sim, senhor, e não paga imposto, não. Só que você paga. Na boa. Eu não, eu pago. Então é assim, aí fica com essa história a gente vai ter que tirar do social porque a direita está protegendo os banqueiros, porque não sei o quê, bababá, para aumentar o imposto. Exato. Mas não cuida do caixa, não diminui, não corta o gasto, só aumenta. Agora ainda aumenta um gabinete para a dona Janja. Vamos falar disso já. Eu tô vendo porque é um absurdo. Agora, isso. Jorge. É o cúmulo do absurdo. Olha para onde chega. Vamos lá. Hoje a minha vista está um pouco fraca aqui, ainda mais que a gente está com iluminação nova no estúdio. Eu estou olhando para lá e olho para cá, já está dando uma ofuscada. Vou precisar corrigir isso aqui. Ô Jorge, para 2 integrantes do governo, que foi ouvido por uma reportagem, né, sobre o direito de reserva, as decisões recentes do tribunal são um recado político claro de que o TCU, né, pode recomendar ao Congresso Nacional a reprovação das contas de Lula caso não haja mudança na condução da política fiscal do governo. A última vez que isso ocorreu, Jorge, foi em 2016, quando as contas de 2015 da Dilma foram reprovadas na esteira das pedaladas fiscais que envolveram as autoridades, as autorizações de gasto sem previsão no orçamento, Jorge. Que deu o impeachment dela. Que deu o impeachment dela. E eu não sei o que está acontecendo, a gente sabe que está desenfreado. Né? O gasto está desenfreado. O gasto desenfreado. Aumenta assim, aí você colocou uma coisa aí, que, nessa fala do TCU aí, que diz o seguinte, né, que eles ficam aumentando com verbas futuras de coisas que não tem ainda.
ou seja, de impostos, por exemplo. Eles vão, tem um arcabouço fiscal, tem não sei o quê, mas é coisa que ainda não tem uma previsão legal, ainda nem passou no Congresso. Tanto é que até hoje, você vê, já está acabando praticamente o governo Lula, até hoje o arcabouço fiscal está parado, a reforma fiscal está parada, não se chega, não anda, não acontece. E é bom que não aconteça mesmo, porque o brasileiro tem uma qualidade tão grande de tocar esse país com toda a roubalheira, com gasto. Quando eu falo roubalheira, não estou acusando ninguém aqui de ladrão, não. Eu estou dizendo o seguinte, quando a pessoa ganha uma eleição, se compromete a fazer algo para mim e não faz, é uma forma que ele está me roubando. Então, essa roubalheira, assim, eles fazem para eles, para os deles. Para os deles está todo mundo bem, está todo mundo feliz. Para quem não aí é assim, para os meus os benefícios da lei, para os outros o rigor da lei. O rigor da lei. É mais ou menos assim que funciona nesse governo cleptocrata, desse bêbado descondenado, segundo fala do senador Magno Malta, e a minha também. Bom, Jorge, procurado o Ministério da Fazenda, ele não se manifestou. E o ministro, o Haddad, Jair Haddad. Não se manifestou. O Ministério do Planejamento e Orçamento... Tem que perguntar para o Lula se ele pode se manifestar ou não. Já o Planejamento e Orçamento diz que sempre observa e cumpre as decisões do TCU. O tribunal afirmou que se manifesta por meio dos seus acórdãos. Mas aí, isso aí entra num evento político, Você vê, o Tribunal de Contas da União está fazendo o trabalho dele, está apontando aí a distorção de gastos desse governo, desse bêbado descondenado e tudo, e aí manda isso aí para onde? Para o Congresso. Ele tem aqui na mão. O Congresso ele tem na mão. Aí vai aprovar as contas, vai dar tudo certo e tudo, e a gente fica batendo palma para ver dançar, acreditando que essas ações desses órgãos que são competentes, que têm técnicos lá dentro, vai funcionar. Só que depois termina onde? Na política. E na política é onde? Na Câmara Federal, no Congresso Nacional, que inclui o Senado Federal, e lá os canalhas, os safados, os vendilhões do templo estão na mão desse bêbado descondenado, segundo fala do senador Magno Malta, e a minha também. Tá bom. E aí, no meio disso tudo, uma gastança institucionalizada. A Janja ganhou o tal gabinete que tanto ela queria, E aí a verba... Pois é, ela vai ter uma verba de gabinete. E detalhe, constitucionalmente, quando você aplica uma verba, quando tem uma verba que você... para um gabinete, você destina uma verba no seu orçamento para um gabinete, é por dois motivos. Ou é de uma secretaria criada pelo governo, ou pelo próprio Senado, ou pela Câmara Federal, ou a pessoa que vai ocupar esse gabinete, ela foi eleita, então ela tem direito à assessoria, tem direito a uma verba de gabinete para manter o gabinete, aquele negócio todo. Aqui no Brasil, as primeiras damas nunca tiveram gabinete. Nunca tiveram verba de gabinete. Nunca. Eu estou falando das primeiras damas, não essa senhora chamada Janja. E primeira dama com conteúdos, viu? Porque a gente já teve primeiras damas aí com conteúdo, com capacidade primeira dama com primeira dama. Primeira dama de verdade. Não isso aí. Não essa senhora aí. Essa senhora, ela não posso falar que ela é desqualificada. É descoordenada. Tá? É descoordenada. Fora, diria que... Fora de órbita. Descoordenada, fora de órbita. Na verdade, ela está em órbita, ela está tudo certo. Eu é que estou fora de órbita. Eu estou errado. Você que está errado. Inclusive, aí os cleptocratas, aí os militontos, a gente já precisa, aí porque papai, Jandinha. Eu que estou errado, vocês estão certos. Vai vendo. Bom, com isso, Jorge, abre-se caminho para que os recursos públicos sejam usados para bancar agenda, cerimonial, viagens, eventos e até gestão das residências oficiais. Tudo sobre o pretexto de atividades de interesse público. A primeira-dama, que não recebeu um único voto, passa, então, a ter respaldo legal para poder usufruir de estruturas estatal como se fosse uma autoridade
falei, tá bonita da Janja. É como eu disse, né? Em algumas situações, ou você é nomeado ministro, é nomeado secretário de Estado, ou alguma coisa assim, ou tem um cargo eletivo. Então você passa a ter direito. E a conta? Vai para quem? Eu, você. E para os militontos que pagam com prazer, ele fica com fome, mas paga os impostos. E a estratégia da esquerda é justamente institucionalizar o informal. Legalizando, trazendo autoridade e dando na mão dela poder e dinheiro para êla poder fazer o que quiser. Pois é, e aí... E você sabe o que eu acho engraçado? Que ninguém fala nada. Não, a mídia nenhuma deu um ênfase, ninguém falou disso aí. Poucas aí fizeram uma notinha pequena, muito pequena. Ninguém fala nada. É, que tem agora a Janja tem um gabinete para chamar de dela. Inclusive tem até uma fala desse senhor desqualificado, bêbado, descondenado, o Luiz Inácio Lula da Silva, se não me engano foi na BID, na inauguração, alguma coisa assim, de um pátio da BID, ele falou, agora a Janja tem a casa da Janja, vai ser a casa da Janja, para não dizer que é a casa da... Né? Vai vendo, Brasil! Jorge, essa semana vazou o áudio da Mônica como que é o nome dela? Waldvogel. É, da Globo News, né? Tava tendo lá uma matéria, que inclusive a gente vai falar, e aí ela pegou e me solta no áudio lá uma frase bem estranha, né? Dizendo que esperava que o diabo lhe carregasse, né? A gente sabe aí que a maioria dos jornalistas da mídia festiva, né? Eles são esquerdistas, são militantes esquerdistas, né? Eles são bem parciais, né? E a gente vê que tem uma briga muito grande aí aqui no Brasil, a esquerda defendendo aí o Hamas, atos terroristas e aquele negócio sem saber todo, o que está acontecendo, né? Exatamente. Então vai criando a torcida. Agora, sabe o que Nosso eu vou Brasil falar, tem Jorge, muita que torcida. eu acho um absurdo, né? A gente vê pessoal da esquerda, essas mulheres que se dizem da esquerda no Brasil querendo defender o Hamas, né? Mas eu não sei se você observou, Jorge, que o Hamas só devolveu reféns homens. Ele não devolveu uma mulher e nenhuma criança. Você sabe por que isso, Jorge? Porque as mulheres que o Hamas pegou, eles violentaram, eles espancaram, eles estupraram. Muitas chegaram ao óbito. Maioria, todas. E as crianças também. As crianças foram abusadas sexualmente. Não só as crianças, mas essas mulheres também foram. E aí eu acho engraçado que nesse momento, cadê essas mulheres que defendem o Hamas, que defendem o feminismo? Ninguém fala nada, tá todo mundo quieto. É o que você falou, ou elas estão erradas, ou a gente está errado que consegue ver essa situação. Onde vamos parar? Isso daí, essa situação. Não estou falando que Israel também... Eu sempre aqui falei que Israel... também é vilão nessa história. Eu sempre disse isso. Sim. Agora, ao ponto dos militontos, os ativistas, que são, de certo modo, influenciadores, que fazem parte aí de uma Globo News, por exemplo, que influencia. A Globo influencia a gente. Não adianta falar que não, porque influencia sim. Tendência, moda, ideologia partidária, a Globo influencia. Infelizmente é assim que funciona. Porque nós temos muitos idiotas, militontos, que acreditam em tudo que foi enviado da Globo. Então a gente vê essas pessoas aí da mídia, a maioria de esquerda, os artistas são de esquerda, né? E aquele negócio. Então ela tem dentro dela o ódio das pessoas que são teoricamente de direita. Eu estou falando isso baseado em quê? Ela estava falando ali do Netanyahu, que é de Israel. Né? Não estou falando de Israel aqui ou do Hamas, tá? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a militância esquerdista é tão grande que quando os partidos ideológicos defendem uma classe, eles vão tudo junto. Sim. Eles não conseguem raciocinar e pensar, olha, peraí, deixa eu pensar, deixa eu ver o que eu acho de verdade. Porque os militantes estão falando que o Estado palestino é legal, eu tenho que falar também, eu não posso pensar. Não, eles não pensam, eles vão como torcida. Infelizmente, o Brasil é feito de torcidas. E essas pessoas que estão aí mais ligadas a partidos esquerdistas, que são, eles chamam de progressista, que eu vejo um improgresso, eu vejo uma coisa assim absurda, mas tudo bem.
os artistas, o pessoal, aí, os jornalistas são muito ligados aí, à filosofia, a Marx. Agora vamos lá, né, Jorge? Eles acabam defendendo esse tipo de coisa. E aí eles reagem, eles são extremamente reacionários. Sim. E falam que as pessoas de direita são reacionárias. Sim. Está aí muito, muito claro aí da repórter, aí da Mônica. Da Globo, né? A Mônica, da Globo. Exato. Está muito claro, a reação é que vazou no microfone, fora o que não vaza. Fora que não vaza. Ô Jorge, após acordo de paz liderado por Donald Trump, Hamas libertou os últimos 20 reféns. O governo israelense, por sua vez, colocou quase 2.000 palestinos em liberdade. Tá? Você vê que existe uma diferença muito grande, né? E ainda existe, dentro desses 20 aí, tem um que foi devolvido, que foi um corpo, né? Sim. E também não era da pessoa. Né? É um negócio assim absurdo, eu não consigo entender. Guerra é guerra. E, infelizmente essa acabou e Trump aí conseguiu. O Trump conseguiu. Não foi o Lula que sentou, não foi o Lula não, tá? Não. Que ia sentar com um e sentar tomar uma cervejinha, que nem ele falou que ia fazer lá com a Rússia lá e a Ucrânia. Não foi não, foi aí o Trump conseguiu através de chantagem também. Mas Jorge, conseguiu. Pelo menos assim, temporariamente. Algumas pessoas não morrerão, algumas pessoas temporariamente de Israel ou da Palestina não vão sofrer ataques de bombardeios e etc. e tal. Temporariamente, tomara que continue assim, porque essa briga de Israel e Palestina, ela não tem absolutamente nada a ver com os dias de hoje. Isso é uma briga religiosa de mais de 2.000 anos antes de Cristo, inclusive. E aí a gente vê aí os esquerdistas atacando Donald Trump, né? Todo mundo, por causa dessa briga de Lula e Bolsonaro, todo mundo atacando o Trump, e aí você vê o Trump fazendo uma ação, né? Que ele tem interesse, ele também não é porque ele é maravilhoso, não, ele está certo, tem interesse. Só que através disso, aquelas pessoas que realmente sofrem numa guerra, sim, nesse momento, temporariamente deixam de sofrer. Deixam de sofrer, e ele conseguiu, querendo ou não, controlar a situação. As pessoas agora estão voltando para sua casa, para sua... Porque sobrou, né? Porque aquilo lá foi totalmente destruído, né? Gaza foi totalmente destruído, né? Estão voltando. Mas é bom voltar, mesmo que seja destruído, é bom você voltar com a esperança de reconstruir aquilo que é seu. Reconstruir, exatamente. Então, de certo modo, a ação dele foi boa. Com interesses pessoais dos Estados Unidos ou não interessa. A ação foi muito boa. Foi muito bom ele ter se dedicado a isso e ter, pelo menos nesse momento, dar um tempo. Mas logo começa de novo, lamentavelmente, porque, como eu disse aqui, essa guerra é religiosa. Bom, o Brasil confirmou, então, hoje a reunião com os Estados Unidos para poder negociar tarifas sobre exportações. Delegações dos dois países se encontraram em Washington para poder discutir medidas comerciais que afetam os produtos brasileiros. O presidente Lula confirmou uma reunião entre o Brasil e os Estados Unidos nesta quinta-feira, dia 16, o dia de amanhã, e vão falar sobre taxação extra aos produtos brasileiros exportados para aquele país. Eu acredito que essa reunião vai terminar em pizza, Jorge. Não acredito que vai dar muito boa. Na verdade, Xuxo, vai dar boa sim. Você acha? Eu acho que vai dar boa porque eles precisam de novo pegar uma narrativa de dizer que resolveram o problema com o Trump, entendeu? Eles precisam descaracterizar, desmoralizar. Sim. A minha visão é política, tá? Não é uma visão assim. Se for ver uma visão aí do Temer, não dá nada. Mas aí eles vão e o Lula vai chegar e aquele negócio assim, ele fala, tá vendo? Eu consegui, dobrei o Trump. Como se ele fosse... Malandro, né? Malandro. Na verdade, o Trump tem interesse na nossa carne. Essa reunião só vai acontecer porque os Estados Unidos têm muito interesse, precisa da nossa carne. E aí eu vou contar aqui, tio. Eu vou contar aqui, isso é de bastidor, isso é real, não é invenção, é fato. Você sabe os irmãos da JBS? Da JBS, sim. Muito bem, eles estão muito fortes
nos Estados Unidos, com frigorífico lá nos Estados Unidos. Acabaram com os frigoríficos americanos. Que delataram corrupção, aquele negócio todo, são muito próximos do Lula. Você sabe que a JBS causou um impacto muito grande nos Estados Unidos, porque ele quebrou os frigoríficos americanos. Exatamente. Né? E é eles que conseguiram essa intermediação, tá? Com o Lula, porque o Trump ele tá cagando e andando para Lula, tá? Ah, Lula, vai cagar no mato. O Lula que fica aí, porque soberania, caralho. Rolou uma química. Química. É química de merda, né? A química sua do Trump é de merda. Você é a merda, nesse caso. Subnitrato de pó de merda misturado com água é o que virou. Exatamente. Então... aí fica, eles precisam desse discurso. Então a JBS, foi ela que conseguiu, inclusive, essa reunião, tá? Sim. Essa JBS é do Joesley Batista, aqueles lá da Lava Jato, tal, dos milhões da corrupção, que agora voltaram para a cena do crime. E o filho do Lula tem participação aí, né? Do vice-presidente, né? O filho do Lula tem participação, né? Na JBS? Eu não sei se tem na JBS. Eu acho que a JBS, ela patrocina, banca muita gente aí, viu, Tiosso? É complicado ali. Bom, mas enfim, eu acho, não tenho certeza, tá? Eu sei que eles têm monopólio aí da carne aí, é deles aqui no Brasil. Sim. Praticamente ficou deles, eles que mandam no mercado. Se não é tudo deles, mas eles mandam no mercado da carne aqui no Brasil. Então, por conta disso, eles precisam vender a carne deles, porque o banco deles, ninguém quer lá nos Estados Unidos. Não. É porque eles têm um banco, inclusive, fez parte do rombo do INSS, tá? Exato. Então, é assim, o banco deles ninguém quer nos Estados Unidos. Então, eles precisam entrar com a carne, que é o maior negócio deles. Eles têm vários negócios, tem uma holding de vários negócios, mas a JBS, o frigorífico, é o maior. E aí eles arrumaram, falaram, Lula, abaixa a sua bola aí, cara, senão vai acabar esse negócio de gente, né, te ajudar. Não vai ter mais dinheiro para a campanha está chegando. Vamos tentar aí, porque eu preciso pôr minha carne lá. Vai lá e eu vou conseguir com você a reunião. Não precisa nem ser evidente, né? Não precisa ser evidente, não precisa nada. É só ver o que está acontecendo e ver os movimentos da economia, o que aconteceu, quem ligou para quem é quem, e pronto. E o Lula, de certo modo, ele se... Opa, peraí, eu volto de lá, dessa reunião, dizendo que eu continuei defendendo a soberania e nós vamos mandar a carne e o café para lá. Nós vamos mandar a carne e o café para lá e continuar defendendo a soberania. E agora a química rolou, que eu sou muito mais próximo do Trump do que a família Bolsonaro. A coisa é muito mais política, eleitoreira e eleitoral do que propriamente a necessidade dos empresários que estão dispensando um monte, desempregando gente, que estão morrendo, estão falindo. E eles estão cagando e andando para isso. Ô Jorge. O que é isso? É uma mariposa? Mariposa. A gente desligou o ar-condicionado, a gente está aproveitando a brisa da noite hoje, né? Tá gostoso. Aí tá entrando mariposa, tá entrando besouro dentro do estúdio. Morcego. Tem muita luz aqui dentro, né? Ô Jorge, falando em luz, você falou que também tá tendo aí insônia. Você estava acordado na hora do apagão? Eu estava acordado, coincidentemente. Deu apagão acordado, e eu quero aqui parabenizar um órgão de imprensa aqui da cidade, que a Papa voltou e imediatamente ele colocou no ar. O quê? Mandou até o WhatsApp aqui do apagão. Do apagão? Louco, parabéns, foi rápido. Foi rápido. Foi muito rápido no gatilho. Foi à 00:32, então, dessa terça-feira? Exatamente, foi. Ô Jorge, mas aqui parece que Aqui em Americana durou pouco, acho que não durou nem 3 minutos, 4 minutos, mas em alguns estados durou horas, viu, tio? Então, é estranho, né, acabar assim no Brasil todo, em vários estados, um apagão desse... E aí dizem que foi um incêndio na subestação. Lá no Paraná. Eu não acredito. Paraná ali em Foz do Iguaçu. Eu não acredito. Você acredita, tio? Não acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito em ET, em OVNI, mas não acredito no apagão. Tudo que me fala que o governo fala, que a esquerda fala, eu acredito. Eu acho... Você já ouviu falar de uma nave espaçonave... Uma tal de... Mais um, meu Deus. Aí, Atlas, alguma coisa assim? Mais um, meu Deus. Você já ouviu falar disso aí? Eu vou contar aos senhores aqui. Eu tenho uma pessoa que vai na minha casa há muitos anos. Ela faz as unhas dos meus pés, tá? Porque minhas unhas encravam. Não é frescura, não é viadice, não é nada. Minhas unhas encravam. Tá? Viadice pra mim eu posso falar, tá? Não posso falar pros outros, tá?
Né? Então, não é viadice, não é nada, não. E é porque minhas unhas encravam. E então, ela acredita também, né, Tê? Aí, não, ela vem e eu falo, meu Deus do céu, que maconha estragada que esse povo Eu acredito, Jorge. Não é possível. E aí, esses dias, ela veio com uma teoria nova aí, agora você também. Pelo amor de Deus, vai Qual vendo, que é a teoria Brasil. dela? Qual que é o nome dela mesmo? Não, é a Tati. A Tati. Ela vem com umas teorias e eu preciso falar, inclusive, com o marido da Tati. Às vezes ele me assiste. Olha, cuida dela, leva no hospital, tal, isso aí não tá certo. Jorge, mas você não acredita em ET, não? Só que tem coisa que o PT me fala. Em vida extraterrestre? Não, só se o PT falar que existe, aí eu acredito. Se o Lula falar que existe, aí eu acredito. Aí você acredita. Não, se o Lula não falar, se o PT não falar, aí eu não acredito. Tá certo, então. Vai lá. Não adianta, não vou falar o quê, né? Bom, o fato foi que rolou esse apagão, né? Assustou muita gente. A gente teve muitos locais no Brasil, praticamente todos os estados teve um problema e dizem que foi um incêndio na subestação lá no Paraná. Eu não acredito. Eu acredito em ET. Não, eu só acredito se o Lula falar que ET existe, foi os ET que vieram, que foi a radiação da nave que passou. Aí eu acredito e defendo. Aí bato palma. Lula lá, Lula livre. Aí não está preso ainda. Não. Então Lula lá. Lula lá. Ô Jorge, vamos lá. Agora o INSS suspendeu o programa de redução de fila por falta de verba. O INSS estava com um programa para poder tentar reduzir a fila. Sim. Aí suspendeu porque ele não tem o dinheiro para poder manter o programa. Ou seja, o INSS não tem o dinheiro para manter o programa, que é para pagar a sua aposentadoria que você está recolhendo. Porque estão devolvendo o dinheiro dos que foram roubados pelas aquelas fraudes dos sindicatos, inclusive a que o Frei Chico, irmão do Lula, faz parte de uma delas, uma associação, um sindicato. E aí eles estão devolvendo e aí estão ficando sem recurso. Essa diminuição da fila começou, inclusive, com o Stefanuto. Ele começou com um programa. Stefanuto foi ouvido na CPMI do INSS 11 de ontem. 11 de ontem? Agora, se falta dinheiro para um recurso desse para diminuir fila, você imagina para pagar a aposentadoria. E ele começou com esse projeto de tirar as coisas físicas. Então está fazendo tudo pela internet. A maioria das vezes da internet para reduzir a fila, para agilizar. Né? Então ele fez tudo e agora está faltando dinheiro. Vai vendo, Brasil. Aí, só que na fila, Jorge, a gente tem mais de 2,6 milhões de brasileiros aguardando a liberação de benefício. E muitos estão precisando desse benefício para comprar remédio, para comer. A maioria aqui é idoso. Exatamente. É idoso, não é jovem ou que está recebendo Bolsa Família aí, recebendo, não. É o cara que trabalhou a vida inteira. Olha a inversão de valores. É o que a gente está falando aqui. Vamos acreditar no que a partir de agora? Só no que o PT e o Lula falar. Não dá mais para acreditar. Não, se eles falar, o Lindinho falar, o PT falar... É um país falar, que caiu em descrédito, né, Jorge? Olha, lamentavelmente é muito triste. Eu não falo isso com alegria, não. Eu falo isso com tristeza, com dor no coração e com revolta. Tá? O Brasil não é sério, como dizia o general de Gaulle. Caiu no descrédito já há muito tempo, desde quando tiraram o Lula da cadeia, descondenaram ele. Lá fora, internacionalmente, o descrédito começou exatamente aí nas instituições deste país. E aí agora, depois das palhaçadas dessa primeira-dama, das palhaçadas desse bêbado e descondenado, das falas ridículas desse idiota que não sabe fazer nada a não ser política e campanha eleitoral, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, esse bêbado e descondenado, aí o descrédito aumentou muito. Quando eu falo assim, não significa que eu estou falando você que gosta dele, tudo, eu só estou te convidando a fazer uma reflexão e entender um pouquinho e ver o que chegou a isso. A esse bêbado descondenado estar no poder, que é o que vai levar. Nós vamos ficar realmente de cócoras com pires na mão, pedindo esmola e agradecendo as migalhas que eles deram. E é o que vai... Já está acontecendo isso. Vocês não enxergaram ainda e não sentiram diretamente. Sim, porque a quantidade de benefício ainda está mantendo a estrutura. Mas quem é que paga tudo isso? Até acabar o dinheiro. Quando acabar o meu dinheiro que paga tudo isso, quando acabar o seu, aí começa a não ter esse benefício também. E aí, para você ter esse benefício, você precisa fazer tal coisa.
aí aquilo, aí a gente vai ficando cada vez mais refém. Assim é Cuba, gente. Vê a história de Cuba. Cuba é um retrato perfeito do que está acontecendo aqui no Brasil. Como começou Cuba chegar ao primeiro embargo com os Estados Unidos? Como começou Cuba, os empresários de Cuba, os industriais, os empresários de Cuba, fugir para os Estados Unidos? Por que eles foram embora? Com um monte de empresário brasileiro indo para o Paraguai. Por que eles foram embora para os Estados Unidos? Olha o que está acontecendo, um monte de empresário indo para o Paraguai. E aí o que veio acontecer? Mas Cuba era referência na saúde, Cuba é nojento, o hospital é nojento, não tem médico, não tem história não contada, tem nada. História contada. É porque esses esquerdistas, quando eles vão viajar, eles não vão passear em Cuba. Não. Eles vão passear em Barcelona, vão passear em Madrid, vão em Londres, em Nova York. Agora alguns não podem ir para Nova York. Mas antes, quando podia, ia para Nova York, aquele negócio todo. Vai passar férias em Cuba. Vai lá. Fica lá. Mas não na zona turística, onde é proibido falar algumas coisas, porque os cubanos é proibido falar algumas coisas. Você sabe que eu tive um amigo que ele tinha o sonho de conhecer Cuba, ele tinha vontade de conhecer Cuba, né? Pelas praias e tal. E ele tinha uma viagem de 10 dias para poder aproveitar. Ele não aguentou ficar 5 dias lá. É miséria. Miséria. E a miséria não é só do cubano. Não. É para você que é turista também. Porque ali é tudo maquiado, é onde ficam os turistas. A hora que você saiu do centro turístico ali, da onde você, cai na pobreza extrema, na falta de alimentação, na sujeira. Olha, tem rodando na internet aí vários depoimentos de pessoas cubanas que vêm aqui para o Brasil, entram no mercado, eles choram. Se emocionam de ver mercadoria. Porque lá é uma cadernetinha, que eles têm uma cota para tirar. Olha, de arroz você só pode tirar isso esse mês, de frango só pode isso aqui, pegar isso aqui, 3 pãozinhos, só pode pegar... Isso aqui é cota, tudo é cota. E é o que vai acontecer com o Brasil, se não abrirem os olhos. Um país rico, um país de fartura como o nosso, se bobear... Vai ficar miserável. Vai ficar miserável. Não adianta dizer que, não, mas os Estados Unidos não intervém em nada, nós temos soberania. Então, enquanto quem manda aqui chama-se Alexandre de Moraes. Enquanto Alexandre de Moraes e Lula existirem, esse país vai ser essa merda e vai piorar. Não adianta vir com retórica, com discurso de que está defendendo o social, das pessoas que mais precisam. É mentira. E eu chego às vezes a ficar com raiva do brasileiro. Sim. Porque aceitam e admitem isso. Até brasileiros que não são petistas, que não são de esquerda. Acha que está certo. Que ele está querendo cobrar imposto do rico. Gente, vamos abrir a cabeça, pelo amor de Deus. Eu já estou decidido, eu estou quase... Olha, coisa que absurda, com tristeza eu digo. Eu vou ter que largar o meu país num exílio, num autoexílio, que não é político. É um exílio famélico. É um absurdo. Mas eu tenho... pode ser que eu venha a ter condições para isso. Viver legalmente em outro país. Mas quantas pessoas, quantos brasileiros têm condições de usar essa mesma situação, de viver legalmente em um outro país, de ir embora daqui? Sim. Mas dá em tempo, está em tempo ainda. Agora, em outubro do ano que vem. Está em tempo. É só acordar. Vamos lá, Jorge. Correios negocia um empréstimo de 20 bilhões para poder equilibrar as contas. Essa reestruturação aí está prevendo pontos de vendas, cortes de despesa e lançamentos de novos produtos. E anunciou então no dia de hoje, nessa quarta-feira, as medidas que integram a primeira fase do plano de reestruturação financeira e operacional para poder garantir a sustentabilidade e a modernização da estatal. Para garantir os companheiros comissionados. 20 bilhões, Jorge. 20 bilhões. É para garantir os companheiros comissionados, os altos cargos do Correio. Não é para garantir o carteiro, não, aquele que anda o dia inteiro no sol, na chuva, de bicicleta ou a pé. Não é para garantir ele, não. É para garantir os altos cargos dos comissionados. O Correio, na época que, num governo anterior, não vou nem citar nome, Sim. Ele também entrou no vermelho. Assim que foi, ele também estava no vermelho. Os Correios estão no vermelho há muito tempo, porque os Correios foram aparelhados para abrigar companheirada há muitos anos.
Há muitos anos os Correios... Não é por causa de internet, não, porque o Correio ele se reinventou, parou de ter cartas físicas, começou a ter e-mail, aí o Correio se reinventou, começou a fazer entrega de caneta, começou a vender chip de celular. Começou a fazer entrega para os marketplaces. Exatamente, isso. Então o Correio se reinventou. Também é uma autarquia que ganha dinheiro. Muito. Entendeu? Que tem recurso. E aí, com isso, mas é enxada de companheirada de cargos comissionados da esquerdalha. E aí é um rombo. Então, no governo anterior, o Correio começou a ficar 0-0 e começou a ter uma pequena sobra de caixa. Faz 3 anos que esse governo assumiu, já tem um rombo de quanto? Que é o empréstimo de 20 bilhões. bilhões. É isso aí. Para manter a companheirada. A Petrobras é outra. Já está começando a entrar no vermelho. Estava dando lucro. É isso aí. O governo anterior estava errado, esse aqui está certo. É isso? É, Jorge. Vai vendo. Jorge, estamos chegando aqui na reta final. Vamos falar aqui sobre um artigo que você escreveu essa semana sobre a caridade e a política, né? O uso das datas comemorativas como ferramentas eleitorais, né? Quando a boa ação vira vitrine e o uso político das datas comemorativas e seus efeitos na cidadania. De fato, tem algum efeito? Tem. Tem? Negativo. Negativo. Efeito pessimamente negativo e antidemocrático. Se você pegar, e acho que na terceira você vai ver qual... Das distorções? As distorções. Bom, esse tipo de ação, quando repetida e vinculada à imagem pessoal do político, cria um vício simbólico na população. A cidadania é substituída pela gratidão. Olha aí, cidadania. O eleitor deixa de cobrar políticas públicas estruturantes, né? E passa a esperar favores pontuais. A função do político, seja do executivo ou do legislativo, é confundida como um doador voluntário. E cada vez mais pedindo, então cada vez mais favores. Cada vez que... Eu não tenho nada contra aí, eu tenho contra a população. Sim. Que ela acaba distorcendo e aceitando isso. Eu acho que está certo a pessoa que usa isso para uma promoção política, para o nome dele aparecer, para aquele negócio todo. Eu acho bacana, até porque acaba atendendo efetivamente aquelas pessoas que têm uma condição financeira desfavorecida. Sim. Tem esse lado social que é bacana, que vai... o terreninho no céu fica garantido, né? Não sei se esse é o objetivo ou é somente político, mas acho que é os dois, né? Garantir um terreninho no céu para, né? Que negócio todo, para quebrar um galho, né? Faço uma boa ação aqui, quem sabe lá o homem para de me olhar feio, né? Me dá um pedacinho no céu, e politicamente porque quer ser famoso, quer ser popular. Nós temos alguns casos aqui na cidade, a cidade americana tem muito disso, viu? Tem bastante. Tem muito disso, políticos estão detentores de cargos, inclusive hoje como vereadores, alguns querem ser prefeito, aquele negócio todo, e eles fazem isso há muitos anos. Ah, mas eu faço isso antes de ser vereador. Eu falo, gente, vamos parar de ser demagogo e hipócrita. Você faz isso porque, e está certo, não estou condenando o fato, você faz isso para que você apareça, você seja um destaque na sua comunidade, para que o seu nome ventile, para depois você tirar o seu proveito político. Está certo eleitoralmente? Está errado, tá? Se você vê pelo Código Eleitoral, isso não pode. É ilegal? Não. É imoral? Não. Do ponto de vista de marketing, você está certo. O problema que eu vejo é que a população acaba viciando-se nesse tipo de ações. A população, inclusive, é mais sofrida, a que mais precisa realmente aí desses auxílios, no Natal, na Páscoa, no Dia das Crianças, aquele negócio todo. Inclusive, essas pessoas, eu acho legal, é bacana que façam isso. Agora são institutos, né? Formaram institutos. Agora é instituto. Não são institutos. É institucionalizado. Exatamente. Né? Formaram igual institutos. Fizeram com a Janja. Exatamente. E aquele negócio todo. E aí eu não acho que isso esteja errado. O que eu acho é que isso, de certo modo, acaba sendo um motivo para você
fazer um desaprendizado do que é cidadania, porque as pessoas acabam confundindo exatamente isso. Confunde. O que é cidadania? O que é o meu direito? Porque quando eu escolho uma pessoa para me representar como vereador, como deputado ou como prefeito, para representar a cidade, na verdade, eu estou contratando um funcionário que vai trabalhar para mim. E quando eu passo a receber as benécias e os favores, existe essa confusão. A população acaba confundindo. Então, essa crítica que eu fiz nesse artigo não é as pessoas que fazem, mas é a desinformação do ato. É uma crítica para você fazer uma reflexão da desinformação do ato e do péssimo costume que você passa para a população. E a população fica esperando. E aí, quando você vai, não vai votar no Joaquim, que tem qualificação, que é bom, que pode me representar muito bem, para votar naquele que deu ovinho de Páscoa, para votar naquele que deu uma cesta básica, um brinquedo de Natal, um brinquedo de Dia das Crianças, ou é o populismo, eu não estou falando que está errado quem faz. Eu acho que está certo do ponto de vista do marketing. Perfeito, é isso aí que tem que fazer. Agora, o problema é essa desorientação junto à população. A população vai ficando desorientada e vai perdendo a cidadania. E aí a maioria acaba perdendo junto. Porque a gente sabe que muitos deles vão se reeleger por conta desse trabalho social, desse populismo social. Ah, mas eu fazia isso antes de ser eleito. Não, você fazia para ser conhecido, para ser eleito. Não venha com papinho, com conversa mole, não. Que ninguém é tão bonzinho assim, porque isso dá trabalho. Você montar um negócio desse, ficar passando chapéu, pedindo, pô, fulano, me ajuda aqui para fazer cachorro-quente, ou fulano, me ajuda aqui para comprar um brinquedo, porque isso não sai do bolso diretamente. Eu conheço 3 vereadores aqui da cidade americana que têm esses institutos. Um faz há 17 anos, inclusive, esse trabalho, outro faz há 13 anos. O outro está fazendo já faz uns 8, 9 anos, é um período mais recente, mas é aquilo, isso dá muito trabalho. E esse trabalho, muitas vezes, esses que já detêm o mandato, acabam ocupando quem? O assessor dele. O assessor dele é pago com seu dinheiro, com meu dinheiro, com seu dinheiro. Para fazer a coisa acontecer nesse dia. Que não é tão simples assim você fazer um evento desse. Um evento grande, como eu vi aqui na cidade, em vários lugares, lá no Gramado, como eu vi aqui no Portal de Americana, como eu vi na Praia Azul, são eventos grandes, bacana, legal que continuem fazendo, mas deixem demagogia e informem a população. Não desinformem a população, que esse ato não pode ser ele fazer da população refém, ter que votar naquele determinado candidato para ele dar uma cesta básica, para ele dar um ovo de Páscoa, para ele dar uma bola, uma boneca para o meu filho no Dia das Crianças. É isso aí. Então, essa é a crítica desse artigo, não é a quem faz ou por que faz. A crítica é que isso, de certo modo, realmente desinforma a população e a população acaba abrindo mão do direito dela de cobrar o trabalho desse seu funcionário quando você escolheu e elegeu ele nas urnas por conta de um ovinho de Páscoa. E o Jorge Ramos termina o seu texto, né, com uma conclusão. A boa ação não é o problema é quando ela vira espetáculo. Entre o gesto solidário e o uso político, há uma linha tênue e também cruzar essa linha pode custar caro à democracia. Exatamente, não é isso? Exatamente. É isso aí. Vai vendo, Brasil! Vai vendo. Jorge Ramos, vamos ficando por aqui então com o nosso Vai Vendo Brasil. Mas antes de ir embora, você entre no site www.vaivendobrasil.com.br, entre e leia na íntegra esse artigo com esse título, Entre a Caridade e a Política, o uso das datas comemorativas como ferramenta eleitoral. Leia, inclusive os senhores que estão bravos comigo, os senhores vereadores que estão bravos comigo, leiam todo o artigo para poder entender. Os senhores vão entender que não é nada contra os senhores, não. Ao contrário, eu quero até fazer uma coisa que os senhores adoram fazer com o prefeito. Eu quero parabenizar os senhores pelo ato. Com certeza um pedacinho no céu está reservado. Vai vendo. Vai vendo, Brasil. Jorge, vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Até a semana que vem tem mais Vai Vendo Brasil.
Um resumo semanal feito especialmente para você. Se Deus quiser e Ele há de querer. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.